bonito, diz aí. Atenção, minha gente, hoje é um dia diferente. A gente recebe aqui no nosso programa a vereadora Tânia Bastos. Atualmente a Tânia tem no 5º mandato como vereadora do Rio, vice-presidente da Câmara por 2 legislaturas, pedagoga, ex-conselheira tutelar, com experiência na Coordenadoria de Assistência Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, já foi assessora parlamentar, chefe de gabinete na Alerj e na Secretaria Estadual do Movimento Mulheres Republicanas. Bom dia, vereadora, tudo bem? Bom dia, Isabelle, tudo bem? Quero muito agradecer o convite, estou muito feliz por estar aqui. É importante para a gente tentar juntar essa questão do povo com a importância de entender o papel do vereador. Esse é o nosso grande objetivo e chegam várias perguntas para a gente, vou fazer algumas aqui que foram selecionadas. Primeiro, vereadora, a gente gostaria de começar por esse ponto. Como que você enxerga a importância dessa parceria que a gente está fazendo para aproximar a população do trabalho realizado pela Câmara dos Vereadores? Você no seu 5º mandato percebe ainda que há uma dificuldade das pessoas entenderem a importância de cobrar e de votar certo no papel tão importante que é o legislador municipal? Sim, com certeza. E os meios de comunicação nos dão essa oportunidade, né, de esclarecer muitas coisas. E aí eu quero de antemão já agradecer a Rádio Tupi por essa oportunidade. A rádio, ela tem assim uma questão muito importante de tentar quebrar algumas barreiras, né? Vocês têm acesso diretamente com o povo, assim também como a Casa Legislativa tem, mas poucas pessoas acessam muito mais os meios de comunicação do que a própria Casa do Povo. Então eu acredito que essa parceria, né, esse esclarecimento é fundamental para que a sociedade compreenda o papel do parlamentar, o que nós estamos fazendo ali, por que ele votou naquele candidato, né? Por que ele colocou aquela pessoa no parlamento. É importante isso e a gente sabe que muitas dúvidas vêm, principalmente a função de um vereador, o que ele realmente representa para a sociedade. Então a gente fala muito na questão das leis, sim, mas a população tem acesso a essas leis? Algumas até tem, né? A gente costuma dizer que é a lei que pega, né? A pessoa fala, nossa, essa lei pegou, porque todo mundo conhece, todo mundo sabe, está na cabeça das pessoas, está no dia a dia, né? E a questão das fiscalizações também, que é o papel fundamental do parlamentar, fiscalizar as ações do executivo, orçamento. Então, tudo isso pra gente é momento de esclarecer. Eu acho que aqui é um canal fundamental para isso. Para as pessoas exercerem esse papel de cobrar também a vereança, caso esse papel que é empenhado não seja feito. Projetos de lei que peguem, projetos de lei que não estão funcionando, que precisam ser acionados pelo vereador e até mesmo a fiscalização que ainda está sendo feita. Quais dessas ações têm sido feitas para tornar o trabalho da Câmara dos Vereadores mais acessível, então, essa compreensão da população, essa população que muitas vezes me dói muito, eu acho que você também, que é uma política de carreira, de falar, não gosto de política, não é não gostar de política, o que não passa na tua rua, o que você cobra, o teu dia a dia é política. Qual é o papel, qual tem sido as ações que tornam isso cada vez mais acessível para essa população entender essa importância? Quando ele vê o parlamentar na sua porta, quando ele vê o parlamentar na sua rua, quando ele vê por exemplo, é uma lei que ele tanto queria, né, fazer tal coisa e não conseguia, e agora é uma lei que ele consegue resolver. Vou dar aqui exemplos. Eu fui procurada por um grupo de pais autistas, né, de pais atípicos, né, com filhos autistas, e certa vez eles disseram assim: a gente não consegue chegar numa fila de um supermercado cujo o problema maior é quando vem a discriminação, sim, né, o preconceito com meu filho. E aí o que nós fizemos? Fizemos uma lei para que todas as caixas de supermercados, nas placas preferenciais que tem criança de colo, mulher grávida, né, aquelas plaquinhas, tivesse também o símbolo mundial do autismo. Que é o quebra-cabeça. Exato. Então é a pessoa, quando chega no supermercado e passa naquele caixa e vê o laço, jamais ele vai agora
a própria pessoa, né, na verdade, que não tem algum filho autípico, vai agora discriminar aquela mãe que tem, aquele pai que tem um filho atípico. É porque às vezes passa pela educação, na obrigação, na questão da lei, a importância de uma lei não só para punir, mas também para o coletivo. Exato. Agora, você tem atuado fortemente na pauta, né, do autismo que você falou, mas a gente ainda vê muitas mães na dúvida do diagnóstico, não só no acessibilidade. O autismo, ele passa por muitos, às vezes a gente recebe muito mães atípicas, pedidos, então passa desde um acesso, a falta de não enfrentar uma fila no preconceito, uma criança que não consegue ouvir barulho, ficar em multidões, até mesmo a terem auxiliadoras de escola, né? Como que tem sido essa sua atuação? Então, primeiro, existe um gargalo muito grande no município e eu posso estender aqui para todo o estado do Rio de Janeiro, né? Enquanto parlamentar da capital, a gente vê esse gargalo muito forte. As pessoas não conseguem ter muito acesso. Existe uma fila enorme de mães que precisam ter o diagnóstico do seu filho. E muitas vezes a gente escuta, infelizmente, né, de pessoas que, inclusive da ponta mesmo, pessoas que estão ligadas à saúde, por exemplo. Ah, mas tudo agora é autismo, tudo agora é TDAH, tudo agora... Não, gente. Existe aí um atraso enorme. Eu costumo dizer que o Brasil tem uma dívida muito forte, muito grande com essas famílias, porque, por exemplo, Isabelle, em 2007, a ONU institui o Dia Mundial pela Conscientização do Autismo, 2007. A primeira lei no Brasil a ser sancionada foi em 2012. Nossa. Olha o prazo que a gente teve aí, olha a extensão. 5 anos. Depois de 5 anos, que foi a lei da Berenice Piana, que a gente chama, que é a lei que pegou, Berenice Piana, cujo o papel maior, né, o objetivo maior é fazer com que as pessoas entendam que o autismo é uma deficiência. Porque até então não estava no rol de nada, não tinha absolutamente, eles não existiam. Quando não existe a política pública, porque não atinge. E aí quando a Berenice Piana consegue, né, através, enfim, do Senado, a sanção da lei, né, na época era uma presidente que sancionou, imediatamente a gente viu a mudança na vida daquele familiar, porque aí ele pôde, a criança... encontrar um lugar de fala para justamente, estar. E os direitos fundamentais. Sim. Que eles não tinham, porque não estavam no rol da pessoa com deficiência, eles não estavam incluídos, estavam totalmente excluídos. Então, a gente observa o quanto o Brasil realmente tem uma dívida com essas famílias, né? Ainda, né? Ainda. Uma luta muito grande. Muito grande. Então, como você bem disse, a questão do diagnóstico. O diagnóstico precoce é fundamental. E a gente ainda tem um pouquinho ainda de dificuldade. Passando um pouco mais para frente, além da dificuldade, como que o modelo de emprego apoiado pode transformar a vida dessas pessoas atípicas, com deficiência, e o mercado de trabalho absorver como um todo isso? Olha, o emprego apoiado é uma novo projeto que nós realizamos e também em parceria com as mães e profissionais renomados da área. E a gente tem acompanhado de perto isso. Inclusive tem até pessoas, tem instituições privadas que já estão tendo o olhar, né? Esse olhar justamente para as famílias. E a gente percebe o quanto há uma necessidade também da divulgação. E aqui é um canal importantíssimo para isso. O que é um emprego apoiado? O emprego apoiado não é nada mais, nada menos que você fazer um papel, né, de acompanhamento, tá, dessas pessoas dentro do emprego, dentro daquele estabelecimento. Então ele vai ser acolhido, ele vai ser também ouvido, ele vai ser acompanhado pelos profissionais. Não é só apenas colocá-lo no uma determinada função. Não é só isso. Além dessa função que ele precisa ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, multissessorial, para dar esse suporte para ele, né? Então, isso para a gente está sendo muito debatido, está sendo bacana, porque está tendo um debate muito legal, sabe? A gente tem aberto vários
fóruns, vários seminários para falarmos sobre o emprego apoiado e a importância das grandes empresas aderirem também. Porque não adianta a gente só fazer a lei e a coisa ficar no papel. Ficar no papel. E aí eu quero falar uma coisa para a gente encerrar nosso bate-papo, que eu acho importante, ainda mais quando a gente tem mulher, a importância da mulher na política, né? Porque é fundamental a gente ampliar a presença feminina. Somos maioria na hora de votar e somos minoria em casas legislativas, em disputas executivas, mas é importante como isso impacta diretamente nessa construção de política pública. E mais do que isso, né? Você que está no 5º mandato, né, vereadora, a importância não só que a gente fala e tenta lutar e tenta espalhar uma canseira só, mas assim, a importância não de ter só a presença, a gente não quer cota, a gente quer pessoas preparadas, politicamente ativas e mulheres, a importância dessas mulheres, né? Você falou tudo. Nós somos aqui 52% da população e nas casas legislativas nós temos aí aproximadamente quase 5%. É absurdo. É um absurdo isso, né? E aí também se estende não só nas casas legislativas, mas também nas grandes empresas, na área do executivo também. A gente vê muita dificuldade do executivo entender a importância de termos mulheres, né, em determinadas pastas importantes, tá? Alguns prefeitos, governadores têm essa sensibilidade, reconhecimento, né? Mas a gente percebe que na casa legislativa a gente ainda estamos muito aquém daquilo que a gente realmente precisa. Eu vejo, por exemplo, que na Câmara Municipal do Rio, quando eu cheguei em 2009 e tomei posse, eu achei um absurdo nós não termos uma comissão permanente de defesa da mulher. Ou seja, mas as pautas das mulheres estavam aonde? Nos direitos humanos. Então eu falei, não, peraí, a gente precisa ter uma pauta específica, a gente precisa termos, né, uma comissão permanente para que as mulheres venham ter voz. E conseguimos emplacar essa comissão permanente, até hoje está lá. Eu fiquei presidindo durante 2 mandatos, quer dizer, foram 8 anos consecutivos, só saí porque eu fui para a mesa diretora, né? Então eu estou até lá também até hoje. Então, assim, fizemos vários debates importantes, sabe? Tivemos vários fóruns bastante bacana e o que me surpreendeu foi, assim, termos pessoas renomadas, principalmente da sociedade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, brasileira de mastologia, tá? Eles estavam brigando lá em Brasília para conseguirem reduzir a mamografia aos 40 anos. Porque até então uma portaria do Ministério tinha colocado após 50 anos. Sim. E foi um caos, porque tinha muitas pessoas, ainda mais o câncer de mama, né? A gente fala sempre outubro rosa e tal, mas assim, e nós conseguimos, através dessa comissão permanente, convidar todos os entes, tanto de federação, quanto também aqui da capital, e conseguimos aí reverter esse quadro. Uma das coisas importantes da mulher na política. Vereadora, obrigada, viu? Muito obrigada por esse bate-papo importante, por essa luta aí, que venham mais pautas e mais sensibilidades e a população cada vez mais junto, cobrando, que eu acho que é isso que vereador que trabalha quer saber, cobrando, fiscalizando, atuando e com aproximação. Então aqui, nosso papel é esse, seu canal é essa ponte de aproximação. Obrigada, viu? Obrigada. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira e a gente continuando o programa Isabelle Benito. A Tupi é mais você.